Olá, estamos no projeto Memórias de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, com apoio do Comitê Brasileiro de Arbitragem, SEBAR, e a Associação dos Jovens Arbitralistas, a BEARB. Hoje temos a grande honra de entrevistar o Maurício Gon, que é grande professor, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, obrigado, Maurício, por dar essa honra de participar do projeto. Bom dia, Joaquim. A honra, o prazer e o orgulho é todo meu de poder participar desse importante projeto sobre a história da arbitragem. Então, Maurício, quais foram os primeiros contatos que você teve com o Instituto da Arbitragem? Foram acadêmicos ou como advogado? Você tem uma experiência acadêmica muito grande, estudou em Londres, na Queen Mary, que é um dos grandes centros de arbitragem internacional. Você tem uma vivência muito grande na University of Miami, tanto que você hoje mora em Miami. Sua primeira experiência com a arbitragem, quando é que foi? Foi do ponto de vista acadêmico ou foi do ponto de vista já profissional? Olha, Joaquim, o meu primeiro contato com a arbitragem foi no âmbito acadêmico. Eu me formei pela Universidade Federal do Paraná em 84, colei grau em 85 e comecei a lecionar em 88, 1988, portanto há 30 anos, na PUC, Paraná, Direito Comercial. De 88 a 91, então, lecionando direito comercial, um dia, na sala dos professores, eu vi um anúncio de bolsa de estudos do governo inglês para professores. E me interessei por aquele anúncio e resolvi fazer um projeto para levar a apreciação do governo inglês. E esse projeto tinha que ser um projeto inovador para que então pudesse trazer a simpatia dos examinadores do projeto. E aí eu resolvi fazer um texto muito simples sobre arbitragem, sobre o sistema de arbitragem. Ainda a lei não existia nem projeto de lei. E o projeto foi, enfim, esse projeto foi acolhido pelo governo inglês e recebi essa bolsa de estudos para estudar no Queen Mary, para fazer o meu LLM em 92, e o que foi feito em 92 e 93. Neste período, um pouco antes de ir para Londres, então o estudo começou no segundo semestre de 92, em abril de 92, o Petrônio Muniz, saudoso e querido Petrônio Muniz, já havia iniciado o que ele veio a chamar de Operação Árbiter. Essa operação, então, contando com a presença dos colegas Carmona, Pedro e Selma, Petrônio, para dar uma ideia de um impacto nacional ao projeto, resolveu fazer o anúncio do anteprojeto de lei de arbitragem em Curitiba, em abril de 92. E aí eu conheci o Petrônio Muniz, também conheci os três autores, e a partir deste momento o meu contato com a arbitragem passou a ser muito mais íntimo, porque eu estava na Inglaterra estudando arbitragem, né, 4 anos antes da lei, portanto, até a minha presença quase que era uma presença exótica nas aulas de arbitragem, com o professor Julian Liu, que até hoje brinca comigo, mas com esse respaldo da existência de um projeto de lei que foi, naquela ocasião, então, em 92, 93, ingressou no Congresso Nacional. A partir daí, então, eu criei, vamos dizer, uma relação muito íntima, não só com o Petrônio Muniz, em termos de amizade, mas também com o próprio Instituto da Arbitragem. Mas engraçado, por que você resolveu fazer arbitragem como tese desse projeto? Você era um professor de direito empresarial. O que atraiu essa? Foi, como os americanos falam, serendipity, né? Eh, Pois uma, é, uma sorte, né? Mas qual foi pois o é. drive desse? Pois é primeiro aquela ideia de trazer algo inusitado, apresentar algo que pudesse ser novo para interessasse ao governo inglês e que não tinha nada no Brasil. É aquela história. Como não tinha nada, significa dizer oportunidade e não defeito.
Como nada existia no Brasil sobre o tema, em que pese, como nós sabemos da história da arbitragem no Brasil, vamos dizer assim, presente desde as ordenações portuguesas, mas sem completo, sem nenhum uso, me chamou a atenção que já né, a globalização, vamos dizer, a maior quebra de barreiras, o intercâmbio comercial, então, e também até pelo estudo do direito comercial, vamos dizer, o estudo, vamos dizer, até o surgimento, né, a análise da lex mercatória, aquela ideia da internacionalização clara, isso então me despertou o interesse pela arbitragem e fiz aí essa aplicação que acabou, como você bem colocou, por sorte, dando certo. E aí, bom, E complementando, se você me permitir, Joaquim, aí quando eu voltei para cá, então terminou lá em 93, eu voltei para o Brasil, e aí já com uma experiência, assim, evidentemente que acadêmica, uma intenção, eu diria até uma paixão pelo estudo muito mais aguçado, e já estávamos aí no momento de um debate muito ferrenho no Congresso Nacional sobre o próprio projeto de lei que, né, logo em seguida, em 96, acabou sendo sancionado pelo presidente Fernando Henrique. você acompanhou, você estava no Brasil já quando o projeto de lei foi votado no Congresso? Você participou dessas discussões? Eu participei em dois momentos. Um momento lá fora, que inclusive acabava encaminhando sugestões, até fruto do direito comparado, para o Petrônio Muniz. Isso por carta naquela época, não era e-mail, o contato era um contato assim, vamos dizer assim, mais demorado. As ligações telefônicas ainda eram bem mais caras, então era realmente a comunicação por carta. Às vezes eu vinha para cá também, nesse período vinha para cá, mas eu municiava-o com os meus estudos para que ele, que na minha opinião, em que pese o fato da lei ter sido chamado Marco Maciel, pela presença, da importância do senador Marco Maciel como senador e pela sua capacidade, habilidade de negociação extraordinária, quem de fato foi o capitão da nau, foi o Petrônio Muniz, que municiava o próprio Marco Maciel. Então foi um trabalho assim bastante interessante, bastante trabalho de time, com desafios, porque um projeto de lei, como todos sabemos, né, nós sabemos como e quando entra no Congresso Nacional, mas não sabemos como e quando ele sai e de que forma sai. Então sempre existia, até pelo desconhecimento abissal que existia sobre os temas, sobre o tema da arbitragem, então existiam questões emendas ou destaques que que destruiriam o projeto como um todo. Então foi um trabalho de formiga, foi um trabalho técnico de formiga e um trabalho de negociação extraordinário por parte do Petrônio e aí, sobretudo, a capacidade e habilidade do senador Marco Maciel no Congresso. E como é que foram os primeiros anos da lei de arbitragem? Você já estava de volta ao Brasil? Como é que foi? Você teve sua primeira experiência profissional com a arbitragem? Aprovada a lei, você já estava no Brasil e você começou a trabalhar com a arbitragem, demorou um pouquinho? Como é que foram esses movimentos? Como é que foi o movimento da própria comunidade para desenvolver a arbitragem? Isso. Sancionada a lei, e aí eu remeto às palavras de Confúcio, né? Mudar as leis é fácil, difícil é mudar a mente e o coração dos homens. Existia uma lei, mas não se muda uma cultura porque existe a lei. Aliás, aprovada ou sancionada a lei, no mesmo momento, ainda no período de vacácio, houve aquele incidente sobre a inconstitucionalidade da lei, levantada pelo ministro Moreira Alves, num pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira, que não havia sido homologada pelo judiciário espanhol. Então, nesse momento, levantou-se a inconstitucionalidade que, como todos sabemos, um processo que durou 5 anos no Supremo Tribunal Federal para acolher
aí a constitucionalidade de alguns artigos da lei, não foi levantada a lei inteira sobre alguns artigos, mas, enfim, em 2001 a questão da constitucionalidade ela se encerrou. Então, para responder a tua pergunta, eu dividiria em dois aspectos, de 96 a 2001 e depois de 2001. De 96 a 2001, o meu trabalho, o meu contato com a arbitragem foi um trabalho quixotesco, um trabalho de catequese perante a Associação Comercial do Paraná, que constituiu lá a Câmara de Mediação e Arbitragem, a Arbitac. Então, um trabalho de informação, de divulgação, de promoção do Instituto. Mas eu Quem foi? confesso, Joaquim, Você foi o primeiro presidente da Arbitac? eu fui o segundo presidente da Arbitac. O primeiro presidente foi o desembargador aposentado Henrique Chesnot Lei César. Até foi uma ideia, não só pelas qualidades, ele tinha uma retórica extraordinária, mas também pela importância de se colocar um integrante do Poder Judiciário na presidência de uma instituição arbitral que até então enfrentava, vamos dizer assim, desafios não só pelo desconhecimento da sociedade, pela própria classe dos advogados, e inclusive também pelo próprio Poder Judiciário. Era uma situação de completo desconhecimento. A presença do desembargador Len César também foi importante como um elo de divulgação para demonstrar exatamente não só a seriedade de propósito, mas também uma convergência, uma sinergia entre o Poder Judiciário e, vamos dizer, o mundo judicial e o mundo arbitral. Mas isto, como eu disse no início, leva tempo porque é uma mudança cultural. Nas minhas andanças, e Brasil afora, e também no Paraná, Curitiba e no interior do Paraná, era quase que discutir um aspecto ufológico. Eu estava apresentando um UFO para as pessoas e dizendo que este UFO poderia, sim, se bem estudado, desenvolvido, analisado e exercitado, poderia, sim, trazer uma boa alternativa para as partes. Então, esta foi, vamos dizer assim, num primeiro momento, o meu trabalho com a arbitragem. Em função desse trabalho, ao longo do período, agora não me recordo exatamente quando, acredito que foi 2000 e 2001, eu fui indicado para presidir a primeira arbitragem. Foi uma arbitragem ad hoc. Foi uma arbitragem ad hoc e aí eu também pude perceber que andar de bicicleta, uma coisa é você ler um livro sobre como andar de bicicleta, outra coisa é você andar de bicicleta. Aí eu pude perceber a importância do estudo, da preparação, a importância, inclusive, das próprias instituições de arbitragem, o apoio das instituições de arbitragens para o próprio árbitro, até para que ele fique equidistante das partes, no meu modo de ver, em temas sensíveis, como a própria questão dos honorários do árbitro, em termos de arbitragem ad hoc, o teu contato é direto, já em termos de arbitragem institucional não é. Então foram, vamos dizer assim, aí depois passei a receber também causas aqui como árbitro aqui na Arbitac, as primeiras causas, e também, logo em seguida, eu fui convidado para participar de uma arbitragem em Miami, uma arbitragem SIAC, por incrível que pareça, uma arbitragem SIAC administrada pelo ICDR, porque a AAA era a célula nacional do SIAC nos Estados Unidos. Então, eles administravam a arbitragem SIAC. Eu digo Interessante, né? Porque é algo relativamente raro e veio cedo na sua carreira. Veio cedo, e como foi a sede, foi Miami, isto justificou um pouco também logo mais à frente, o meu projeto de ir a Miami, porque eu passei a ir com frequência para Miami em função dessa arbitragem. Inclusive uma arbitragem envolvendo aqui um contrato de distribuição internacional, empresa brasileira, empresa americana, e é uma arbitragem que aconteceu de tudo. Houve também a medida anti-arbitral aqui no Brasil, houve, vamos dizer assim, para aquela época,
discussões avançadas, vamos dizer assim, dentro de um contexto brasileiro. Isso me fez, então, ir muito para Miami e, a partir dali, despontou, junto com um projeto familiar, despontou a vontade de passar um ano lá em Miami para que os filhos, então, aprendessem o inglês e eu, enfim, eu estava com mais frequência em Miami para que, então, também entendesse e me aprofundasse mais na arbitragem no sistema da Common Law. E, paralelamente a isso, nesses primeiros anos da Arbitac, por exemplo, chegou a ter algum caso ou ficou o crescimento foi depois da constitucionalidade da lei? Foi depois, foi depois. Os primeiros, vamos dizer, os primeiros 5 anos foram, e eu costumo dizer, e para aqueles que têm, vamos dizer assim, para aqueles que são menos adolescentes, eu me comparava mais ou menos com a figura daquele personagem caricatural do Dorico Paraguaçu na novela O Bem Amado. Então, o Dorico Paraguaçu era aquele prefeito de Sucupira que queria inaugurar um cemitério. Queria inaugurar o cemitério, aliás, uma participação magistral do Paulo Gracindo. E ninguém falecia na cidade. E ele não conseguia inaugurar o cemitério. E eu brincava que eu falava justamente da arbitragem e eu queria inaugurar, vamos dizer assim, eu queria inaugurar a Arbitac e não aparecia ninguém. Então eu me comparava assim mais ou menos com o Odorico Paraguaçu. Nada acontecia para que eu pudesse inaugurar aquilo que eu sempre falava como sendo algo positivo. Mas, vamos dizer, a questão cultural e também, vamos dizer, até a inserção da cláusula compromissória, porque não nasceu do compromisso arbitral, que poderia ser de imediato. Nasce justamente, ou nasceram as arbitragens, através da cláusula compromissória e o conflito dali decorrente daquele contrato em que continha a cláusula. E para isso tem um tempo. Existia também, naquele momento, uma incerteza com respeito à decisão do STF, embora os temas discutidos sobre a constitucionalidade, e aí, para mim, que havia estudado em Londres, vamos dizer, temas que eram absolutamente retrógrados ou antigos, e que trouxe, vamos dizer assim, uma ansiedade maior, ansiedade e preocupação que eventualmente o STF pudesse ter uma postura mais retrógrada. Enfim, toda essa conjuntura, essa situação, acabou, no meu modo de ver, olhando para trás, olhando agora de trás para frente, eu acho que tudo isso é muito positivo. Foi muito positivo que tenha havido esse período de, vamos dizer assim, de maturação, se eu puder falar assim, um período o questionamento perante o STF, porque isso trouxe, vamos dizer assim, a partir de 2001, de cima para baixo, dentro do ambiente do Poder Judiciário, já um recado, porque existia, e também natural, não é crítica alguma, existia também uma ausência de compreensão por parte do Judiciário muito intensa. E isso trazia uma preocupação sobre como que o Judiciário iria abordar essa questão. Com a decisão do STF, isso trouxe um desembaçamento para o próprio desenvolvimento do Instituto. E aí quando é que você foi então para Miami fazer esses primeiros estudos lá? Pois é, eu fui em 2000, meados de 2005. Meados de 2005. Essa arbitragem que eu mencionei, na realidade foram duas arbitragens em Miami, uma em 2003 e outra em 2004. Então já depois da declaração de constitucionalidade da lei. Já depois da declaração da constitucionalidade e já depois de uma atuação como árbitro e como advogado também. E foi um projeto familiar. Era um projeto para voltar em um ano. Era um projeto para voltar em um ano, exatamente como aconteceu em Londres. Aí quando você faz um projeto, quando você passa um ano, um LLM nos Estados Unidos, você recebe o visto tranquilamente, a própria universidade patrocina, que eles chamam de OPT, que é o Optional Practical Training, que é colocar na prática aquilo que você aprendeu na teoria, em última análise. Terminada esse ano acadêmico, evidentemente que foi sobre arbitragem, a própria instituição aí me convidou
para criar uma matéria, e aí eu acabei em seguida lecionando arbitragem, criei uma cadeira na Universidade de Miami chamada Arbitragem na América Latina, e aí lecionei lá por 4, 5 anos na própria universidade sobre essa cadeira. Depois aí fui contratado por um escritório para fazer a parte internacional, enfim, daí as coisas acabaram sendo, vamos dizer assim, desvirtuadas assim, do bom caminho para a minha permanência por lá. Nesse período, Joaquim, também, até para entender um pouco mais, eu fiz a solicitação do visto de permanência, e eu fiz o visto de permanência com habilidades extraordinárias por força da arbitragem. E eu dei entrada no visto em dezembro de 2007, em fevereiro de 2008 saiu o Green Card. Então foi em 2 meses. Então, este fato foi um definidor para que eu permanecesse mais lá, porque eu estava voltando para o Brasil. Aí o Green Card em 2 meses, aí minha mulher então podendo trabalhar, enfim, aí essa, foi, vamos dizer assim, um definidor para que eu ajustasse também as coisas aqui no Brasil, porque eu ainda estava assim, quase que ainda vamos dizer, num ano sabático, extensivo. Que você tinha esse escritório em Curitiba, Sim, né? sim, ainda tenho escritório em Curitiba, mas dentro de um contexto de maior participação dentro do escritório, seja ele nas próprias causas existentes, e também em questão de participação, enfim, integral, de ônus e bônus, vamos dizer assim, de qualquer escritório. A partir desse momento, então, que daí houve um distanciamento, e eu fiquei mais com causas específicas que eu estava atuando, mas passei a me desligar mais do escritório. Nesses anos, acho que você saiu do Brasil em 2005. Quer dizer, você nunca saiu do Brasil porque você Isso, continua até com o escritório em Curitiba, isso. mas você passou a morar fora do Brasil em 2005. Quer dizer, Uhum. já com 3 anos de declaração de constitucionalidade da lei. Como é que era o ambiente nesses anos? Porque você contou que se sentiu um pouco como um Dorico Paraguaçu do bem, Uhum. até a declaração de constitucionalidade da lei, ficou todo mundo holding the breath. Como diz a Uhum. América, todo mundo ali parado, Uhum. esperando para ver o que acontece. Até disse que foi positivo e as Uhum. pessoas aprenderam, e quando se deu o tiro de partida, as pessoas já estavam preparadas. Uhum. Uhum. Ah, e quando houve esse tiro de partida, que foi a declaração da constitucionalidade, como é que foram os primeiros anos, de 2002 a 2005? Uhum. Começou a haver o boom, começou a desenvolver? Como é que era a situação histórica ali nesses primeiros anos de lei já Uhum. declarada constitucional? Uhum. Aqui tem novamente eu falo aqui sobre o papel do Petrônio Muniz, que era, além de uma pessoa assim com uma energia juvenil, impressionante, ele era um estrategista, ah, ah, de mão cheia. Ele imediatamente já pensou, no ato seguinte na Convenção de Nova York. Como fazer com que o Brasil assinasse ou ratificasse a Convenção de Nova York. E também como que poderia, vamos dizer, o ensinamento externo poderia ser absorvido pelos brasileiros naquele momento. Temos a letra crua da lei, mas não temos prática. Como exercitar esta prática? E aí surgiu a oportunidade do projeto BID, que é o projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID tem um programa chamado FOMIN, que é o Fundo Multilateral de Investimento. Esse Fundo Multilateral de Investimento é o fundo, existia, não sei hoje, justamente para promover o sistema privado dos países, fortalecer o sistema privado, o ambiente privado, vamos dizer assim, nos países da América Latina. E então o Petrônio, ele garimpou, manteve contato com o BID e conseguiu trazer o BID para o Brasil. E o projeto era um projeto de multiplicação. Em função das dimensões continentais do Brasil, haveria necessidade que este trabalho fosse um trabalho de capilaridade nacional, e o projeto BID então veio. Esse projeto participou também ativamente o próprio Petrônio, a Selma e a Selma Lemes. O Pedro Batista também participou em alguns momentos.
e houve eventos de divulgação, promoção dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Eu me lembro que houve um congresso no Plaza Itapema, em Santa Catarina, houve congresso na Salinas e Maragogi, em Alagoas, onde vieram especialistas, vieram colombianos, que já tinham uma experiência em mediação e arbitragem mais intensa, para poder, enfim, dar sua contribuição. E lá eu conheci muitos dos atuais arbitralistas de hoje. Lá nesses 2 eventos, e por conta justamente do projeto BID que existia. Ele custeava reuniões mensais, então todos discutíamos exatamente como dar sequência a um processo de desmistificação e proliferação dos institutos. Então, essa foi uma contribuição do projeto. Em termos, em paralelo ao projeto, foi um pouco aquilo que eu mencionei. Era um trabalho de formiga, um trabalho de catequese para poder informar aqui aos empresários, e sobretudo a classe empresarial, da importância das ADRs, dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Neste momento, nós estávamos aqui com a globalização, isso é importante mencionar, as coisas andam juntas. A globalização significa, onde o Brasil não era mais um país de economia fechada, e com isso começa a vir o investimento estrangeiro começa a vir através de subsidiárias brasileiras, e que fazem suas contratações. Existia uma preocupação muito grande com respeito à ausência de conhecimento do Brasil, então já começou a colocar cláusulas compromissórias reportando a organismos internacionais, por isso, inclusive, que a minha experiência também lá em Miami. Houve também na sequência, o caso Copel, um caso que também, aliás, é um caso que eu costumo dizer, como os próprios americanos dizem, que tem bad cases that make good law. Vamos dizer, o caso Copel, lá atrás, foi um caso que também trouxe uma decisão que enfrentava ou confrontava princípios básicos da arbitragem, o princípio da autonomia da cláusula compromissória, o princípio da competência, e que trouxe uma enxurrada de pareceres dos arbitralistas, então, para que o próprio Poder Judiciário melhor entendesse. E trouxe, nesse momento, aqui no Tribunal do Paraná, pelo menos, um vento muito positivo de intenção de melhor conhecimento sobre o tema da arbitragem. Então, é um processo vamos dizer, de evolução, enfrentando as suas lombadas, mas passando pelas essas lombadas todas. É engraçado, porque Curitiba sempre foi um hub de arbitralistas, né? E apesar desse caso famoso negativo para a arbitragem ser em Curitiba. A que se deve esse amor dos paranaenses pela arbitragem? E, ao mesmo tempo, uma certa resistência inicial do Poder Judiciário paranaense também, uma certa contradição entre a academia, que é muito favorável, muito forte, né? Você, João Bosco Lee e vários outros arbitralistas paranaenses, e um poder judiciário mais resistente do que em outros estados equiparáveis. Na realidade, nós temos que contextualizar a questão. O Tribunal do Paraná hoje caminha também ao lado dos tribunais, vamos dizer, de São Paulo, Rio, etc. Naquela ocasião, eu não chamaria o tribunal especificamente a Justiça Paranaense, mas eu diria que o desconhecimento da justiça como um todo. Isso não é demérito. É um momento. É um momento inicia-se aqui uma mudança radical, uma mudança cultural bastante acentuada, e o caso Copel ainda traz um componente de cunho de interesse público, um componente ali de uma maior precaução sobre esse uso
vamos dizer, a ideia de uma arbitrabilidade, melhor dizendo, uma inarbitrabilidade subjetiva, a própria presença da COPEL, e uma inarbitrabilidade objetiva. Então, se hoje nós discutimos isso de uma forma, assim, até agora, né, com a própria alteração da Lei 9.307, com a positivação da administração pública e tal, mas se você viajar no tempo, e é isso sempre eu costumo dizer, nós temos que enxergar as coisas dentro do seu contexto histórico. Ali existia uma preocupação muito grande do juiz de primeiro grau de acolher um processo arbitral dentro de uma empresa que é extremamente importante para a vida dos paranaenses, para a economia do Paraná. Então, ela teve uma postura, a juíza teve uma postura refratária, mas por desconhecimento, encaminhando isso para o Tribunal de Justiça do Paraná. E no Tribunal de Justiça do Paraná, dentre recursos, agravos, etc., existia ali já uma semente de melhor compreensão sobre a arbitragem quando as partes fizeram um acordo. Eu acho que seria interessante justamente ver naquele momento a posição do STJ sobre essa questão, que não aconteceu, justamente por força do acordo. Mas este fato trouxe, e hoje eu vejo o caso Copel de uma forma muito positiva, que trouxe um despertar, seja para o judiciário, para os advogados, para a classe empresarial, da importância de bem estudar um instituto, para bem desenvolvê-lo. E aí você, voltando à sua época de estudos nos Estados Unidos, foi sua segunda sessão de estudos sobre arbitragem em 2005. Uhum. Você estudou antes da lei e voltou a estudar ainda mais com o direito comparado da América Latina, numa época que começava o boom da arbitragem. Como você via em 2005 os desafios da arbitragem no Brasil comparado com os desafios da arbitragem da América Latina? Você acabou um especialista num âmbito geográfico maior do que meramente o Brasil. Como é que estava o Brasil em 2005 comparado com os outros países da América Latina? Existia... eu vou dividir em duas partes essa resposta. Primeiro é uma percepção de fora para dentro, ou seja, dos americanos em relação ao Brasil, e depois a minha própria vivência dentro dessa mescla de atuar também no Brasil e ali nos Estados Unidos. A primeira... existia uma percepção, uma desconfiança, não só do americano, mas do estrangeiro, de uma forma geral, sobre a arbitragem no Brasil, arbitragem com sede no Brasil. O Brasil, nessa época, então, tinha uma lei moderna, né, baseada, não é cópia da Uncitral, mas baseada, tinha espinha dorsal da Uncitral, portanto, representava uma confiança sobre a legislação arbitral brasileira. O Brasil já havia ratificado a Convenção de Nova York, isso extremamente importante, embora demorou e ainda poderia ser melhor, inclusive, a participação, ou dizer, o recado do judiciário brasileiro aqui sobre em pedidos de homologação, sobre a menção à Convenção de Nova York, porque isso, para o estrangeiro, é importante saber esse afinamento entre a decisão brasileira com a Convenção de Nova York. Mas então, Está dizendo apesar outra coisa, deles citarem a lei nos julgados e não a convenção, quer dizer, o estrangeiro olha e não está sabendo que você está discutindo a convenção que ele conhece, apesar da redação ser igual. Parece um detalhe, mas o advogado estrangeiro, você está analisando uma convenção que ele conhece, é diferente de estar analisando uma lei que, apesar de ser igual à convenção, ele desconhece. É isso, é bem isso. E para entender melhor isso, é só nós nos colocarmos na cabeça do estrangeiro e imaginarmos que o nosso cliente tem uma causa com um Gana, por exemplo. Vamos dizer, por mais que a lei de Gana seja uma lei baseada no Uncitral, mas se a decisão no tribunal de Gana
for baseado na Convenção de Nova York, você se sente muito mais confortável na análise dessa questão, o teu cliente, etc., do que se você receber a mesma decisão sem menção da Convenção de Nova York. Então, naquele momento, Joaquim, existia, vamos dizer, a letra crua, seja da Lei 9.307 ou a própria Convenção de Nova York, estava, vamos dizer assim, acomodada, apaziguada, recepcionada. Mas o exercício da arbitragem no Brasil, e aí um pouco justamente pela ausência de prática, e também aí, nesse aspecto, o caso Copel trouxe uma certa desaceleração, para usar uma expressão, uma desconfiança de que o Brasil não era ou não deveria ser uma sede da arbitragem, porque a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário na arbitragem, se a sede fosse no Brasil, seria intensa, ou seria presente. Então, com isso, a primeira reação do estrangeiro, seja americano, seja europeu, ou seja, enfim, asiático, mais o americano e europeu, era justamente insistir na discussão da cláusula compromissória, porque evidentemente que a natural desconfiança de judiciário, isso aqui é natural de país para país, independentemente de qual é o país, é absolutamente natural, mas existia na discussão da redação da cláusula compromissória o que eu devo ceder. E vai ceder sobre a lei aplicável, vai ceder sobre o número de árbitros, vai ceder sobre a sede. E a sede, naquele momento, era um deal breaker. A sede não poderia ser no Brasil, em função desta preocupação que existia. Então, esse, vamos dizer assim, foi vamos dizer, os primeiros anos de arbitragem nos Estados Unidos. Eu enfrentava exatamente essa postura refratária com o Brasil sendo sede da arbitragem e uma curiosidade para saber como que o Brasil iria enfrentar questões envolvendo arbitragem internacional, haja vista que a lei brasileira é uma lei monista. Não tinha lá um tratamento díspare, distinto, da arbitragem doméstica para a arbitragem internacional. Então, o mesmo juiz local era um juiz que ia usar a mesma lei para questões com componente internacional, então existia, por força disso, essa resistência. A minha experiência, e aí vai a segunda parte da resposta, já depois do mestrado e já atuando mais na arbitragem nos Estados Unidos, e mais um contato com o sistema jurídico americano, foi algo interessante. Primeiro, como funciona a forma de raciocinar e decidir do americano. O americano, né, nós temos o sistema positivista, o sistema da civil law. O americano tem o sistema anglo-saxão, o sistema da common law e o sistema dos precedentes jurisprudenciais. A forma de raciocínio, de formação do seu convencimento, nós usamos o método dedutivo. Existe a lei, então, a partir da existência da lei, nós buscamos justamente a aplicação da lei ao caso concreto. O americano usa o sistema indutivo. Existe o caso, análise do caso, e você, através dessa análise do caso, você busca justamente adequar aquele caso concreto. Você busca uma semelhança entre aquilo que é julgado com o teu caso concreto. Esta forma de pensar, de estudar, de refletir, de processar o reasoning, isso para mim foi um dos grandes desafios, de como aprender essa diferença. E isto hoje, isso trouxe, vamos dizer assim, é a mesma coisa que o atleta que começa a fazer um exercício mais pesado, você começa a sentir dores musculares. Dores musculares, mas ao longo do tempo, se você continua praticando aquele mesmo exercício, você agrega musculatura. Então, isso trouxe, ao longo do período, uma maior musculatura para o entendimento sobre as questões vamos dizer, de arbitragem. Hoje eu aplico arbitragem doméstica, hoje eu tenho atuado mais como árbitro, em arbitragem doméstica, arbitragem internacional, e eu percebo muito claramente quando os meus parceiros, meus colegas de tribunal são da common law,
são da civil law. Percebo também quando o advogado é um advogado da civil law, um advogado da common law. Evidentemente que cada vez mais essas diferenças vão se tornando mais tênues em função da experiência de todos, mas vamos dizer assim, não é uma diferença desprezível, por mais experiência que as pessoas têm. Então isso foi algo, para resumir essa longa resposta, foi uma vamos dizer, das conquistas assim que mais me trouxe satisfação é ter esse entendimento das diferenças existentes, não só jurídicas, mas também comportamentais e de forma de raciocínio, como raciocinar dentro do ambiente e outro. Mas você acha que o fato da arbitragem sair um pouco do script, você tem falado muitas coisas interessantes, uma delas é a maneira de se pensar do advogado americano e quão internacional a arbitragem é. Você acha que a maneira de pensar dos advogados americanos de outros países na arbitragem tem influenciado os advogados brasileiros? E em que medida também tem influenciado o procedimento no Brasil? Como você tem visto essa mudança de atitude e de posicionamento do advogado diante do procedimento? Em uma frase, eu diria hoje que eu percebo que existe uma americanização, para usar o exemplo americano, Estados Unidos, uma americanização do direito internacional, da mesma forma e na mesma proporção que existe uma internacionalização da arbitragem americana. Vamos dizer, antes, os americanos eram, ou pensavam que eram, vamos dizer assim, exportadores de como agir, exportadores de como praticar arbitragem, exportadores de como fazer o devido processo. Hoje, para você ter uma ideia, Joaquim, até selecionei aqui as regras do ICDR, que é o braço internacional da American Arbitration Association. O último regulamento deles, no artigo 21, inciso 10, diz o seguinte: os depoimentos, interrogatórios e reconhecimentos de procedência de pedidos, conforme vigentes no sistema judiciário dos Estados Unidos da América, não são, de maneira geral, considerados procedimentos apropriados para obtenção de informações e arbitragem de acordo com esse regulamento. Você veja que percepção interessante. Vamos dizer, é uma instituição que está dizendo para os americanos: olha, nós usamos muito, por exemplo, depositions. Vamos dizer, esses depoimentos que são utilizados fora do âmbito judicial em escritórios de advocacia. Colher justamente, sob pena de perjúrio, colher a prova testemunhal. Vamos dizer, isso não existe. Vamos dizer, essa forma, essa produção aprofundada, a produção de provas, a produção documental, vamos dizer, que encarece tanto, vamos dizer, o processo judicial americano, vamos dizer, isso também não é utilizado na arbitragem. Então, é um reconhecimento por parte dos americanos que isso vem através de ventos externos que colocam a arbitragem americana dentro de uma situação diferente, vamos dizer, uma mentalidade da arbitragem internacional americana dentro de um patamar diferenciado da arbitragem doméstica americana. É quase como se fosse assim: olha, nós temos que respeitar a diferença e, eventualmente, nos inserirmos dessa diferença. No nosso caso, em função justamente dessa globalização, e aí eu chamo de uma globalização acadêmica também, hoje, cada vez mais, advogados brasileiros estão indo para a Europa, para os Estados Unidos, etc., estão incorporando também esses mesmos características procedimentais e estão trazendo para o Brasil. Por exemplo, a figura das declarações escritas testemunhais, os chamados written statements. Essa era uma situação que, vamos dizer, para nós era absolutamente inexistente. Isso não está na lei de arbitragem, isso está na prática arbitral. A prática arbitral proveniente justamente de uma prática forense estrangeira.
E isso tem hoje, já tem se utilizado os written statements, as declarações escritas, e utilizados também as chamadas, os contra-interrogatórios, os cross-examinations em arbitragens brasileiras, arbitragens domésticas, e utilizado isso. Evidentemente que nós não temos nas faculdades aquilo que os americanos têm, que é a matéria de evidence. Então eles têm uma matéria específica para isso, onde se discute, se estuda exatamente a produção de provas, as cross-examinations, e, enfim, nós estamos numa fase que eu chamo uma fase de aprendizado, tem uma série de características que a written statements são utilizados aqui de uma forma que eu chamaria tropicalizada em relação aos written statements no sistema da common law. E isso também em função até da importância que os anglo-saxões e os americanos dão à prova testemunhal, o que não é a mesma importância que nós, no sistema romano-germânico, no brasileiro, damos à prova testemunhal. Lá, eu costumo dizer que para o americano o sol não nasce enquanto não tiver uma testemunha que diz que o sol nasceu. Então, vamos dizer, a importância do cross-examination, ela está no DNA do americano e não está ainda tanto no DNA. Então, vamos dizer, essa observação que faço é para resumir com a frase inicial. Eu percebo sim hoje que há essa internacionalização da arbitragem americana, da mesma forma que há uma americanização da arbitragem brasileira dentro do enfoque internacional. E o nosso CPC, você está vendo os advogados brasileiros utilizarem menos o CPC, ou tentando usar menos conceitos de CPC, como é que você vê isso? Era muito comum, hoje em dia nem tanto? Pois é, o saudoso e querido desembargador Cláudio Viana de Lima, do teu estado, do Rio de Janeiro, costumava dizer que o advogado é formado, conformado e deformado pela beligerância das faculdades. Essa beligerância também vem até por força, enfim, razões culturais, históricas, etc., mas também da prática forense, do litigator, do Código de Processo Civil. É natural que haja, dentro de um primeiro momento, cada vez mais, hoje, uma presença. Hoje a arbitragem, ela está... A classe dos advogados hoje abraçou e tem abraçado cada vez mais a arbitragem e vem com, primeiro, aqueles que estudam a arbitragem tem um ar mais desembaçado. Aqueles que não estudam arbitragem, mas têm um conhecimento específico sobre matérias, substantivamente falando, trazem, do ponto de vista procedimental, aquilo que conhecem, que é justamente a prática forense, a prática judicial, o CPC. Então, essa processualização, ela é, de certa forma, se ela não é adequada, ela é natural. Ela é natural que venha. A questão é também de informação, a questão também é de esclarecimento que, vamos dizer, que existe um código de processo arbitral trazido pelo regulamento das instituições e a possibilidade das partes ajustarem esse código de processo arbitral através das suas características, peculiaridades, vicissitudes, etc. Então, vamos dizer, a processualização ela é normal e ela não é característica do Brasil. Essa processualização ela existe sim em outros lugares. Também ela nasce ou ela caminha junto com a maior complexidade das causas. Hoje as causas são também complexas, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista qualitativo, envolvendo múltiplas partes, envolvendo o Estado. Então isso traz uma maior processualização e um inevitável aumento de custo e um maior tempo de processo. E isso nós entramos justamente num outro tema que eu chamaria hoje da crise do sucesso. Hoje a arbitragem vive a crise do sucesso e eu acho que precisa repensar como enfrentar o maior custo e o maior tempo nos processos.
ah, tentar aqui navegar pelos diversos pontos interessantes que você falou. Vou pensar um deles, você falou dos witness statements cross-examination tropicalizados. E é muito interessante porque você é um advogado que transita nos dois sistemas. O que existe de exatamente tropicalizado na maneira que você vê um advogado brasileiro fazendo witness statement e cross-examination? Porque eu também vejo que é feito de maneira diferente, mas você tem um olhar mais apurado. Em que medida você vê uma diferença substancial da maneira que se faz nos Estados Unidos da maneira que se faz Hum. no Brasil? É. Bom, vários pontos. O advogado americano que não auxilia a testemunha na elaboração do written statement é quase considerado malpractice. Isso não significa dizer que ele vai colocar na testemunha, não vai dizer que o preto é branco, porque se colocar, vamos dizer, se colocar mentira para a testemunha para sufragar, ratificar, chancelar a sua tese, é um tiro no pé, porque num processo de contra-interrogatório, de cross-examination, a pior coisa que pode acontecer para a testemunha é ela ser desacreditada. Mas a elaboração do written statement é um processo que conta muito com a participação do advogado que conhece lá a sua audiência, conhece vamos dizer, a melhor forma de colocar isso para uma melhor impressão, melhor objetividade, melhor absorção da leitura do árbitro. Um outro aspecto é na própria audiência, é a utilização de depoimentos que a gente chama de depoimentos diretos. No sistema americano, o written statement substitui o seu depoimento direto, que seria feito justamente pelo advogado da testemunha que está sendo trazida. Aqui ainda existe vamos dizer assim, procura-se espichar, usar uma expressão, um verbo até mais coloquial, procura-se espichar na fase dessa primeira apresentação direta, não apenas a confirmação daquilo que ali está escrito, mas também trazer outras perguntas, vamos dizer assim, estendendo um pouco o written statement. Então é necessário, no meu modo de ver, que haja, por parte do tribunal arbitral, um diálogo com os advogados das partes, para que fique bem claro, antes da audiência, evidentemente, qual é o conteúdo, a metodologia do written statement, para evitar justamente que haja, vamos dizer, essas percepções de lado a lado. Um outro aspecto também, às vezes, quando a testemunha apresenta o written statement, ela é obrigada a participar na audiência para que seja objeto do cross-examination. Se ela não participar, o seu written statement não é utilizado. E se ela, vamos dizer assim, se a parte contrária não quer ouvir a testemunha, não quer ouvir todo aquele depoimento que a testemunha da parte contrária trouxe, ela entra no processo normal, exatamente como foi apresentado. Então, às vezes, isso aconteceu em algumas situações, a parte trouxe a testemunha para ser contra-examinada e houve a desistência na audiência da parte contrária para contra-examinar a testemunha. Ou seja, tudo aquilo que a testemunha tinha colocado ia entrar no processo. E a outra parte que trouxe a testemunha não entendeu, disse, não, mas tem que ter você tem que fazer o cross-examination, você tem que fazer. Quando o melhor dos mundos para aquela parte era justamente a ausência de cross-examination, porque tudo aquilo que havia sido colocado iria ser absorvido, ou seria pelo menos, não teria confrontação. E mesmo assim a parte quis que a outra parte fizesse o cross-examination, que para mim soou algo assim, no mínimo exótico, mas que representou um desconhecimento.
Então ele é positivo, sobretudo para o tribunal arbitral, porque o tribunal arbitral também ele tem melhor e maior condição de ter acesso ao depoimento, ou seja, ele é mais preparado para a audiência. Esta, aliás, é uma crítica que também nós, arbitralistas e árbitros, temos que fazer a nós mesmos, exatamente qual é o grau de estudo, de compreensão, de preparo que eu tenho quando eu vou para uma audiência. Os advogados sabem quando o árbitro conhece, estudou a matéria. Então, hoje, vamos dizer, a questão, quando o advogado, quando o árbitro, quando o candidato a árbitro apresenta lá o questionário de, de disponibilidade, de availability, dizer, ele tem que fazer um juízo próprio, saber se ele tem realmente condições de tempo necessário para tocar aquela arbitragem. Então, eu acho importante que, sempre como árbitro, eu sempre tenho simpatia pelo written statement. Sempre tenho simpatia porque isso me deixa mais preparado para a audiência. Mas eu entendo, e eu sempre, só concluindo, Joaquim, me permita, e eu entendo quando uma das partes, ou ambas as partes, não querem written statement. Eu não insisto. Eu não insisto porque eu não quero trazer um elemento estrangeiro em algo que não seja bem compreendido. Então, faça exatamente dentro do sistema tradicional brasileiro. Como é que você vê, puxando ali a questão do ato, como é que você vê o desenvolvimento dos atos brasileiros? A gente está conseguindo dar conta, tem uma geração boa de atos, como é que foi esse desenvolvimento dos árbitros nesse tempo? Eu acho que nós vivemos também, nós temos que fazer um juízo crítico, nós temos que fazer também, eu acho que nós vivemos hoje uma crise do sucesso. Eu acho que a arbitragem, vamos dizer, a quantidade de processos hoje, quando a economia está boa, tem muita arbitragem, tem muito contrato e acaba sempre trazendo, o conflito é inerente às pessoas. Quando a economia não está boa, também tem muito conflito. Então, eu acho que o Brasil será sempre um bom celeiro para a arbitragem. Mas a pergunta é, a quantidade de árbitros hoje, ela é suficiente para atender a demanda? Essa é uma pergunta que a gente não responde, a gente reflete. Temos que refletir se isto é uma realidade ou não. Mas isso traz um recado para nós, se nós temos... Sempre é muito bom aceitar, vamos dizer, representa o reconhecimento do trabalho, da reputação, etc. Mas nós todos temos um limite. Todos temos um limite. E o que esse limite não pode, no meu modo de ver, por mais que nós contemos com uma geração maravilhosa de jovens arbitralistas, sejam eles saídos das faculdades muito mais preparados, participando de mútuos arbitrais, aqui e fora daqui, então com um conhecimento de arbitragem muito maior do que quando nós tínhamos, quando saímos da faculdade, mesmo nos primeiros anos de experiência. Então é uma massa pensante, energizante, muito importante. Agora, o que não pode é misturar as coisas. Vamos dizer, vamos dizer, um processo de delegação quando a atividade decisória, a atividade do árbitro é uma opção muito pessoal das partes ou da própria instituição quando ela faz a escolha de um árbitro. Voltando a essa questão da crise do sucesso, essa expressão feliz, você falou de tempo e custo como os principais desafios. Agora você também falou da questão de quantidade de árbitros. Mas voltando ao tempo e custo, o que se pode fazer para endereçar essas questões? Bom, primeiro é um recado para todos. Maior estudo, vamos dizer, quanto maior estudo, vamos dizer, maior conhecimento, quanto maior conhecimento, mais agilidade. Isso tanto por parte dos advogados, quanto por parte dos árbitros. Por parte das instituições, elas estão criando a figura das arbitragens expeditas. Então, visa justamente acelerar o processo.
uma maior postura colaborativa dos advogados, entre eles. Os árbitros sabem que advogado defende interesse. O árbitro, enquanto advogado, enquanto é árbitro, sabe que aquele processo de arbitragem não é um processo de mediação. É um processo heterocompositivo que vai haver uma decisão para lá ou para cá e que possa descontentar A ou B, etc. Mas isso não faz com que haja uma excessiva ataque, beligerância entre as partes, inclusive, às vezes, até entre os próprios advogados. Por mais que o tribunal entenda que exista aí a defesa de interesse, o tribunal quer discutir o mérito, quer discutir exatamente quem tem razão nesse negócio. Então, às vezes, essa ausência de tempo por parte do árbitro, por parte do presidente, e deixa um pouco a arbitragem correr ao sabor dos advogados. Então começa, o árbitro está elaborando uma minuta de uma OP para dividir com os coárbitros, porque já foi objeto de uma conversa telefônica, uma reunião entre eles. Está havendo discute-se a formação, a conclusão dessa minuta. Aí, mal está nessa fase de mandar a minuta, já vem uma petição de uma das partes e a outra parte já começa a ver outra manifestação. Ou seja, essa ausência de controle acaba, ou ausência de controle ou menor controle, para usar uma expressão mais correta. Isso acaba também fazendo com que a arbitragem se traga aí um tempo muito maior. Então, a regra é estudar, para ficar cada vez mais apto para o exercício da arbitragem, seja na parte de julgador quanto a parte de advogado. E as instituições também têm o seu papel, o judiciário também tem o seu papel, as instituições como o SEBAR, CONIMA, também têm o seu papel de divulgação. E aí tem outras medidas, né, que já são adotadas em outros países, como sanção para advogado, vamos dizer, sanção também, já começa também a ideia de sanção para árbitro, seja na forma de reduzir os seus honorários, sanção para advogado através de reprimendas iniciais, depois eventualmente. São questões que estão aí porque o mundo, não apenas o Brasil, o mundo sente que hoje há uma maior custo e maior tempo nas arbitragens. A própria Queen Mary, nas suas pesquisas periódicas, coloca sempre, e sempre entrevista o destinatário da entrevista das pesquisas do Queen Mary, é o usuário. O usuário direto ou os advogados in-house. E uma das principais queixas que se coloca justamente é essa questão. Existia toda essa questão do Brasil como sede de arbitragem antes de 2002. Como está isso agora? Você que faz arbitragens com sede fora e com sede no Brasil, você vê uma maior adoção do Brasil como sede de arbitragem? Como é que está essa percepção hoje? Vejo de forma clara. Hoje há uma situação inversa. Hoje o Brasil ele já atravessou o Rubicon. O Brasil hoje já revelou, não só pelo seu regime jurídico, mas também pela prática. Aliás, quando eu sou consultado lá no estrangeiro para escolha de sede, envolvendo a empresa brasileira, eu costumo, sem a menor preocupação, de dizer que é até melhor para a parte estrangeira que a arbitragem seja no Brasil. Primeiro porque os tribunais brasileiros têm dado demonstração clara com respeito à sua maturidade. E segundo, questão de tempo. Porque uma arbitragem no Brasil e a parte estrangeira, se eventualmente sair vitoriosa, ela não precisa passar pelo processo de homologação.
E já pode. como é que você vê a questão Pois, das instituições, o desenvolvimento das instituições? Tem uma ligação muito grande com a ICDR, com a Câncer CBC, foi um fundador da Arbitac. Como está o nível de desenvolvimento das câmaras brasileiras e como é que você vê esse nível de desenvolvimento comparado com as câmaras estrangeiras? é. Bom, inicialmente, Joaquim, eu tenho o meu envolvimento, sempre envolvimento com a arbitragem, com a tese arbitral. Eu sempre, é uma postura que eu tenho desde o começo, sempre eu procuro auxiliar as instituições que buscam o meu singelo, humilde contribuição, seja ela doméstica, seja ela internacional e seja ela onde ela estiver. Se for para divulgar, promover a arbitragem, eu tenho sempre simpatia. Eu vejo hoje um desenvolvimento ah, bem acentuado por parte de instituições regionais e no Brasil, sobretudo, o trabalho da CCBC. O trabalho da CCBC hoje, ele é vamos dizer, também, usando uma expressão que eu usei anteriormente, já cruzou o Rubicão. Hoje existem, vamos dizer, pessoas, empresários ou advogados lá fora que não hesitam em utilizar dizer, o trabalho da CCBC pelo trabalho de divulgação. É um trabalho de divulgação que ela tem feito dizer, desde o início aí dos congressos de arbitragens aqui no Brasil e culminou recentemente, no ano passado, com o próprio uso das regras do CCBC perante o Vismut em Viena. Mas, apesar de tudo isso, esse é um trabalho também de formiga. Da mesma forma que o avanço da arbitragem é um trabalho de formiga para todos nós, o trabalho institucional também é um trabalho de formiga. E existe também uma percepção, e aí é uma questão pirandeliana, né? Assim é, se lhe parece, mas existe uma percepção do advogado, vamos dizer assim, estrangeiro, que instituições tais como a ICC, a London Court, a ICDR, vamos dizer, são instituições que, em primeiro plano, lhes trazem maior conforto. Ah, eu coloco isso no sentido de maior conforto ou menor conforto, não total conforto e total desconforto, é maior e menor, porque existe justamente uma permeabilidade das instituições regionais com essas instituições mais tradicionais. E aí você entra aqui no Brasil, vamos dizer, a CCBC, vamos dizer, a própria Fiesp, em certa medida vamos dizer, a Camarb, vamos dizer, aí tem também aí questões mais específicas na parte societária, Bovespa, a própria Arbitac, vamos dizer, o Canfiep, aqui também está desenvolvendo um trabalho bem interessante, sobretudo na área da administração pública, mas é um trabalho de formiga. Nesse momento, nessa vida que nós levamos hoje, que tudo é rápido, tudo é Instagram, vamos dizer, tudo é 24 horas. Vamos dizer, o desenvolvimento não se dá em 24 horas. E aí eu já aproveito para um recado para os arbitralistas, para os jovens arbitralistas. Dizer, derivo completamente a minha resposta. Mas como eu mencionei no Instagram, é para eles que eu dou o recado. Vamos dizer, então, acha-se que faz um LLM lá no exterior, pronto. Transformou-se a gata borralheira em princesa da arbitragem. O LLM, o mestrado, claro, abre as fronteiras, abre a cabeça, traz também um estudo comparativo, mas é preciso que tenha paciência e que tenha muito estudo para poder, vamos dizer, cada vez mais ter aí se inserir dentro do contexto. E você falou da administração pública, e você falou também da crise pelo aumento dos casos, né? É interessante que a arbitragem é um sucesso, como você falou, mas há todo um trabalho para trazer novas áreas, como administração pública, como direito do trabalho, como direito do consumidor. eh, Como é que você vê isso? Sei que estou fazendo perguntas sobre itens diferentes, por exemplo, futuro da arbitragem na administração pública. Como é que você vê esse tema, esse novo flanco, a gente passando
por essa crise de sucesso e, ao mesmo tempo, enfrentando o desafio dessa área relativamente nova? Eu vejo de forma muito positiva. Aliás, eu vejo de forma desafiadora e positiva, porque são setores que trazem maior, vamos dizer, maior questionamento, maior reflexão. O setor da administração pública, justamente pela presença vamos dizer, da figura da própria administração pública. A questão trabalhista, a questão de uma presença expressa ou velada de razões ideológicas. A questão do consumidor, vamos dizer, a ideia também do hipossuficiente, vamos dizer, a questão de então são a questão antitrust, vamos dizer, a questão da concorrência, então vamos dizer, aspectos que envolvam aí eventualmente questões de ordem pública. Vamos dizer, são temas que, no meu modo de ver, é positivo, primeiro, que haja o debate sobre a arbitrabilidade e a conveniência do uso da arbitragem, ou eu diria dos MESCs de uma forma geral, dos métodos extrajudiciais, não apenas a arbitragem. Vamos dizer, também a mediação, no campo da engenharia também os dispute boards. Vamos dizer, existe aí uma constatação, e essa constatação é de todos. Nós, eles, ou seja, privado e público, uma constatação de que o Estado ele é, não só apenas o Estado brasileiro, mas o Estado, de uma forma geral, ele é incapaz, ele é impotente, incapaz no sentido de não ter a capacidade, os meios necessários para atender todas essas demandas, e surgem, então, discussões sadias, no modo de ver, para o uso da arbitragem nesses setores. Evidentemente que surgem resistências, evidentemente, naturais e importantes resistências. Eu sempre, e aí fazendo um paralelo, quando eu fazia mais uma arbitragem transacional, consultoria, elaborava contrato, mandava para outra parte e me preocupava quando voltava o contrato sem nenhum track change, sem nenhuma observação. Mas eu sabia que aquela assinatura no futuro ia dar problema. Assina e depois dá problema. Eu acho importante que haja resistência, da resistência ao debate, do debate a um maior aprofundamento de todos para o melhor uso da arbitragem. Hoje eu vejo, por exemplo, no Congresso Nacional, e eu não sou fã de excessiva regulamentação, mas eu vejo hoje no Congresso Nacional uma quantidade enorme de propostas legislativas e projetos de lei visando justamente regularizar, ou regulamentar, melhor dizendo, isto, aquilo, etc. Tem projetos que eu acho exagerados, indispensáveis, perigosos, mas tem algo que representa justamente um momento de desenvolvimento do Brasil para a melhor absorção dos métodos extrajudiciais em temas que eram antes tabus, dentre os quais esse que você mencionou. Em sentido inverso, se você me permitir, Joaquim, em sentido inverso, nos Estados Unidos existe um projeto de lei chamado, até tem um nome pomposo, chamado Arbitration Fairness Act, AFA. Essa proposta legislativa visa tirar da arbitragem a arbitragem, ou pelo menos invalidar cláusulas compromissórias em contratos de trabalho, contratos de franquia, e ali na proposta original dizia o seguinte, inclusive invalidar contratos com cláusula de arbitragem onde há uma patente diferença de poder de barganha. A ideia inicial era consumo e tudo mais, mas olha, patente, diferença de poder de barganha, isso é quase como o coração de mãe. Todos os contratos podem se encaixar aqui. Então, poderia até criar um risco, em xeque a própria arbitragem nos Estados Unidos. Essa parte do poder de barganha já saiu, já não está mais no projeto, e o projeto agora está lá no Congresso Nacional, que seguramente nessa era Trump tem assuntos muito mais palpitantes
para discutir do que a discussão sobre o AFA. Como é que você vê o futuro você tendo participado da história da arbitragem, história recente da arbitragem no Brasil? Como você vê o futuro da arbitragem no Brasil? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos? E como é que você vê o futuro da arbitragem nos Estados Unidos? Você também tendo vivenciado a experiência no nosso grande irmão. Pois é, eu acho que o futuro da arbitragem no Brasil é um pouco do que eu falei. Ela vai continuar, a arbitragem vai continuar, onde temas que a gente chama os hot topics, sempre, como por exemplo, revelação de árbitro, sempre vai, a questão de revelação, a questão de indicação de árbitro sempre vai existir. A questão dos custos e do tempo, cada vez mais vão abrir espaço para usos de métodos alternativos congêneres, na mesma família, então que eu uso então a mediação, a conciliação, embora eu não gosto muito de usar a diferença de mediação e conciliação, os puristas não gostam disso, eu acho para mim que, vamos dizer, são muito na mim são quase idênticos, mas também tem outras formas de utilizar, solucionar problemas que poderão desabrochar em função exatamente daquela percepção de que a arbitragem está ficando muito cara. Ela vai permanecer. É sem volta. É sem volta, mas ela vai ser como tudo. Ela vai se darwinianamente se ajustando em função de questões de custo. A tecnologia, por exemplo. A tecnologia está aí para ajudar exatamente a reduzir custos. Essa nossa entrevista, você gostaria, né? Estava marcando para eu estar aí no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nós estamos em locais diferentes. Estamos fazendo essa entrevista. Na arbitragem, então, cada vez mais. Aliás, o Skype vai ficar já antigo. Vão começar a surgir até a telepresença das partes do tribunal, de testemunhas, até através de holografia. Vamos dizer, a holografia, então você vai ver a pessoa na sala holograficamente. Então, como se ela estivesse exatamente na sala, não é nem mais Skype, vai estar na sala se manifestando, gestionando, o que, aliás, é importante para o tribunal, sobretudo em questões testemunhais, prova, é justamente ver a forma de manifestação gestual, corporal, isso vai existir. Outra questão que também encarece a arbitragem, num contexto internacional, a questão das traduções. A questão das traduções, os intérpretes. Hoje já se estuda a tradução universal. Vamos dizer, parece algo também ufológico, mas hoje estuda-se justamente a pessoa fazer o depoimento no seu idioma, mas ela verbaliza no idioma da arbitragem. Existe. É quase uma coisa maluca, mas a tecnologia ela acaba propiciando que não há mais necessidade do intérprete, porque a própria pessoa, através aí, vamos dizer, da inteligência artificial, sai justamente verbalizando no idioma da arbitragem. Então, E a são inteligência situações artificial em si? Você tem visto projetos para uso de inteligência artificial para algum tipo de conclusão, digamos assim, especialmente técnica? Isso é uma coisa que não está sendo discutida no Brasil. Você vê isso nos Estados Unidos? Olha, eu vejo, escuto, né, ainda no campo da curiosidade, né, a pior coisa que pode acontecer conosco é nós darmos as costas e os ombros para a modernidade ou para a tecnologia. Porque essa é uma água que chega no nosso pescoço. Então, momentaneamente é uma curiosidade. É claro que também, como é uma desconfiança, né? Imaginar que um processo, vamos dizer, que a mente, o conhecimento de um advogado, galgado ao longo de tantos anos, possa, de alguma forma, ser
substituído pela inteligência artificial. Mas é algo que está. Nós não podemos, nós podemos assim, como eu disse, dar os ombros. Hoje é uma situação de curiosidade. E como é que você, já agradecendo, e a gente fecha sempre com a mesma pergunta, como é que qual seria o conselho que você daria para os jovens arbitralistas? Você ainda é um jovem arbitralista, mas quando era mais jovem apostou em algo que era ufológico e hoje é um árbitro advogado de extremo sucesso. Qual o conselho você daria para os Maurícios dos anos 2010? Bom, eu acho que essa pergunta, você falar que eu sou um jovem, acho que podia parar por aí, não precisa mais responder nada. Eu acho que eu poderia terminar justamente com essa tua observação assim de adolescente, né, que me agrada bastante. Mas aos jovens arbitralistas, eu acho que acabei também colocando isso en passant anteriormente, eu acho que hoje nós vivemos na fase do imediatismo. Imediatismo nas nossas relações pessoais, familiares. ah, Ninguém mais tem paciência para nada. O seu telefone celular é maravilhoso, mas hoje qualquer coisa as pessoas querem resultados imediatos. E também esse resultado imediato, os próprios jovens, muitos deles querem, vamos dizer, sair da faculdade, querem fazer uma pós e acham que sabem tudo. E acham que precisam, afinal de contas, conseguir uma titulação acadêmica que, pronto, são já ah, estão aptos para fazer aquilo que a academia lhes ensinou. E não é assim. Eu acho que aos jovens eu recomendaria, evidentemente, perseguir no estudo, apesar do desenvolvimento da inteligência artificial, apesar de todo o avanço tecnológico, vamos dizer assim, não deixar de aprimorar os seus conhecimentos sobre a arbitragem e sobre um tema específico do direito material. Não, vamos dizer assim, hoje, com a própria atuação das instituições, com o apoio das instituições, por mais que o árbitro não seja um árbitro conhecedor da arbitragem, hoje ele busca um apoio para a sua atuação através das instituições. Então, claro, quanto mais ele souber sobre o processo arbitral, melhor. Mas é importante que ele saiba sobre um aspecto do direito material. Com respeito à atuação como na arte de advogar na arbitragem, a presença em mute é extremamente importante, a presença e ter paciência, atuar nos escritórios de advocacia de forma com uma antena ligada, escuta ativa, participação em times, quanto mais ele puder inserir-se dentro de um time de advogados e depois participar também de arbitragens como ouvinte, isso tudo também acaba cada vez mais agregando para a sua, dando músculo para a sua maior inserção dentro do mercado de arbitragem, seja brasileiro ou não. Por fim, também sempre é bom apresentar, vamos dizer, produção literária, vamos dizer assim, escrever sobre artigos, colocar-se justamente sobre, vamos dizer, para que possa ser conhecido também o seu trabalho doutrinário, o seu trabalho literário. Maurício, foi um imenso prazer, realmente. é, Aprendi muito, acho que os ouvintes vão aprender também. Queria agradecer e boa sorte aí nas arbitragens. Muito obrigado. Eu é que agradeço imensamente a você, Joaquim, e também ao Conselho da Ordem e também ao SEBAR por essa oportunidade que me foi confiada. Um abraço grande. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.